Ok, gravando. Bom dia novamente a todos aí. Acho que não tem mais ninguém para autorizar a entrada. Se tiverem com dificuldade para me ouvir, alguma coisa, se tiver muito ruído, me dá um toque, por favor. Bom, vamos lá, vou fazer uma oração então para a gente começar, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, poderoso, agradecemos ao Senhor por mais esse dia, agradecemos pela semana que tivemos e por mais essa semana que se inicia, ó Pai. Queremos agradecer porque mesmo em meio a todas as adversidades, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos suprido em todas as necessidades, Pai. Agradecemos imensamente pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado para conosco e com as pessoas que amamos, Pai. Que possamos aqui neste momento usar apenas palavras, usar apenas pensamentos e reflexões que venham do Senhor e que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, Pai. Assim nós oramos por meio de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia quem está chegando aí, já autorizei a chegada. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar do capítulo Namoro e Intimidade. Pessoal aí que já está faz tempo conosco e estudando esse livro, né, do Mesa Redonda, do João Cruz, nós já estudamos bastante sobre namoro. Então, teve o capítulo 3, é tempo de namoro. Teve o capítulo 4, falando sobre namoro misto. Falamos um pouco também de namoro em relação à maturidade aqui no capítulo 1, liberdade no capítulo 2. Então, esse assunto ele sempre veio de uma forma ou outra em outros capítulos aqui. Tá? Então, pode ser que algumas coisas que a gente comente resgate, né, assuntos dos capítulos que nós estudamos anteriormente. E aí a gente chega aqui no capítulo 5, namoro e intimidade, que foi o mais votado aí, que a gente abriu uma votação qual o capítulo seria agora. E vamos então falar sobre esse capítulo. Primeira pergunta, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela fala alguma coisa especificamente sobre namoro? Alguém poderia me responder essa pergunta? Não. Exatamente. Não temos nada, né, em relação ao namoro. Mesmo, até porque, né, na época, né, em que a palavra de Deus foi escrita, não existia esse conceito de namoro. Então, o casamento arranjado, né? Então, já ainda quando crianças, né, havia o casamento arranjado, ou até mesmo quando adultos, tinha essa questão de já partir para o casamento. Então, é um assunto em que o mundo leva de uma forma bem contraditória, assim, em certos aspectos. O que é um namoro para o mundo, assim? O que vocês conseguem entender como... O que o mundo entende como namoro aí? Qual que é a definição que alguém, né? Vamos colocar aí fora do contexto cristão, entende como namoro? Alguém poderia falar alguma coisa? O que é o namoro hoje aí mundo afora? Acho que é um passo inicial para a pessoa conhecer a pessoa, né? Certo? Um passo inicial para conhecer uma pessoa. Só que assim, eu particularmente não consigo ver hoje no mundo, né, falando assim de pessoas do namoro que culturalmente falando aí, diferença de um casamento, porque assim as pessoas namoram, muitas vezes moram juntos, dormem juntos, compartilham de coisas juntos, têm relações,
às vezes não mora junto e fala que namora porque não mora junto, mas, enfim, em todos os outros aspectos tem uma vida de casado. Então é meio complicado, né? Entender o que é esse namoro. Aí, depois o tempo foi passando, o pessoal começou a entender que não, quando já tem 2 anos juntos e tá compartilhando algumas coisas, já é tido como casamento, já é uma definição de casamento. Então ficou um negócio bem confuso, porque o namoro hoje as pessoas fazem tudo, às vezes não quer ter aquele compromisso perante a lei ou coisa parecida, mas compartilham de tudo, fazem tudo que um casamento é. Então, assim, voltando, a Bíblia não fala nada em relação ao namoro, então a gente tem que ter como parâmetro o quê? O casamento, e a partir disso ir colocando aí como pode se dizer, ir colocando as linhas, né? O que não pode ser, os seus limites, né? Então a gente tendo aí o casamento como um parâmetro, né? Agora vindo para a palavra de Deus, a gente tem que ter, a gente começa a colocar os limites a partir do casamento. Bom, a palavra de Deus ela não fala nada em relação ao namoro, mas ela está recheada de textos sobre algumas palavras aí bem específicas, como fornicação, lascívia, concupiscência da carne. Nossa, até enrolei aqui para falar. Alguém sabe me dizer o que significa essas palavras? Vamos começar aí. Fornicação. O que vocês entendem como fornicação? Acho que é ter relações fora do casamento. Exatamente. Lascívia. Alguém sabe falar? O que seria lascívia? É, sensualidade, né? Isso, a lascívia ela tem a ver com excitar o outro. Então, é essa questão de excitar um ao outro. E concupiscência da carne. Alguém sabe dizer o que é? Que eu não consigo nem falar a palavra direito. Concupiscência da carne. Acho que é cobiçar outra pessoa ou o que ela tem. Em outras palavras, assim, desejos e impulsos fora do controle, né? Desejos e impulsos sexuais fora do controle. Entre essas palavras aqui. Alguém pode ler, por favor, 1 Coríntios 6,18? 1 Coríntios 6,18. Alguém? 1 Coríntios 6. Eu leio aqui. Oh, Pode ler aí, Guerreiro. calma aí, é o próximo você lê. É 18, né? Isso, 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Tá? Eu quero chamar a atenção para a palavrinha fuja, né? A gente tem bastante pessoas hoje que gostam de viver no limite ali, né? Vamos dizer assim, no limite do que é possível, mas a Bíblia não nos ensina, não, nos ensina a andar no limite, ela nos ensina a fugir desse tipo de situação, né? Então, assim, se a gente lê lá Tiago 4,7, fala sobre resistir ao diabo, né? Mas as pessoas às vezes invertem, né? Ela acaba colocando o quê? Desculpa, perdi aqui onde eu anotei. A Bíblia orienta a fugir, portanto, não tem um limite.
a questão da santidade, pessoal, não é um livro de regras, tá? Então, assim, voltando para outros capítulos que a gente estudou aí de tentação e provação, por exemplo, de é pecado ou não, né? Então, não vou chegar aqui agora e ter uma regra assim, no namoro, pessoal, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, até certo ponto pode, até certo ponto não pode. Nós vamos ler algumas palavras, algumas passagens agora que falam sobre manter a santidade e manter a pureza. E aí cabe uma análise de cada um, né? Qual seria isso? A Bíblia é bem clara sobre a questão de fugir, né? Não tem essa de, não, eu vou resistir, eu posso ficar sozinho com o meu namorado ou com a minha namorada, que não vai acontecer nada. A gente pode fazer isso ou aquilo, mas não vai acontecer nada, porque eu vou resistir, coisa e tal. Não existe isso, pessoal. A Bíblia é bem clara no sentido de fugir. Então você tem que evitar situações que coloquem você numa situação de tentação, vamos dizer assim. Pessoal, até aqui algum comentário, alguma dúvida, algo que vocês queiram compartilhar aí, falar? Tá. Alguém pode ler pra gente 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 9, por favor? Primeira Tessalonicenses. 4, do 3 ao 9. Tá. Vou começar a ler aqui. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque, contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não os chamou para impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Muito obrigado. Aqui é uma orientação clara, né, que tem nas escrituras sobre o saber controlar o seu próprio corpo, né, sobre viver em santidade. Porque assim, pessoal, a gente vai cair, obviamente, nesse... Peraí que tá passando o trem aqui, não sei se faz barulho para vocês, mas para mim faz. A gente falar intimidade, né, falar intimidade a gente certamente vai ter que falar sobre relação sexual, né. E isso não tem por que eu ficar fazendo rodeios aqui. A relação sexual, ela foi sim criada por Deus, ela é boa, ela é agradável, mas ela precisa acontecer dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, que é no casamento. Então, assim, não tem por que eu ficar fazendo, né, pegando um monte de textos, ou... Vocês sabem, né? Vocês sabem que ela é bem incisiva nisso, né? Fora do casamento, é imoral, é impuro, não pode acontecer. Aí a proposta nossa aqui para trazer a discussão é para ver quais estratégias a gente pode traçar, né? Quais dúvidas nós temos, o que nós podemos fazer para ter um namoro que agrade a Deus, um namoro sadio, um namoro que possa vir aí a ser um casamento, se assim for a vontade de Deus e tudo mais. A intimidade, pessoal, a intimidade é um caminho sem volta, né? Então, uma vez que você se expõe ou você
tem com uma pessoa um relacionamento sexual e de intimidade, isso vai ficar marcado em você. Então, assim, por mais que você não venha a casar com a pessoa ou venha a casar com a pessoa, pelo fato de ter acontecido no momento inoportuno, no momento que não agrada a Deus, no momento que não era para acontecer, isso fica marcado e pode ter consequências. Já as espirituais são imediatas, né? Então, nós estamos em pecado quando cometemos isso, tá? Que fique bem claro. Alguém abriu o microfone aí? E é um caminho sem volta, porque aquilo vai ficar na sua mente, aquilo vai causar, de certa forma, uma culpa, um remorso, você vai ficar pensando sobre aquilo, enfim. Algum comentário até aqui, pessoal? Entendi tudo, Felipe, eu não tenho dúvida. Certo. Bom, deixa eu voltar para o livro aqui. Então, já foi bem claro, né? Intimidade sexual nenhuma. Temos que fugir disso, né? Não tentar viver no limite, não tentar se provar e achar que consegue, ou coisa parecida. Mas aí, se acaso estou namorando e tive relações, o que devo fazer agora? E aí? Aconteceu. O que devo fazer? O que vocês acham aí? Pode ser que não tenha acontecido com você, ok? Mas vamos supor aí uma situação. O casal tá lá e acabou acontecendo. O que fazer agora? Qual a opinião de vocês? Acho que é se arrepender, acho que é o principal, né? Se arrepender, com certeza. Então, isso sempre se aplica, né? Para qualquer tipo de pecado, para qualquer tipo de situação que desagrade a Deus e que isso venha a trazer o arrependimento, a consciência, né, do pecado. Então, se arrepender, ok. Mais alguma coisa além de se arrepender? Não viver na prática, né? Não, o arrependimento tem que trazer algum tipo de mudança para ambos. Então, se o arrependimento não traz nenhum tipo de mudança, você vai continuar vivendo na prática do pecado. E aí que eu acho que é o grande desafio, né? Então, acho que se arrepender e não viver na prática. Exatamente, Mari. Exatamente. Porque fica cômodo e certamente fica uma coisa bem triste se a pessoa fala assim: ah, não. Então, de vez em quando a gente faz e aí eu vou lá e peço perdão para Deus, né? Então, é você pecar deliberadamente, é você pecar de forma arquitetada, né? E isso com certeza não agrada a Deus, né? Então, é como vocês disseram, se arrepender do que aconteceu, analisar onde vocês erraram, não no ato somente em si, mas assim, pô, a gente poderia ter evitado de ficar sozinho, a gente poderia ter evitado de, de exceder o carinho um pelo outro, o carinho físico, a gente poderia ter evitado isso e aquilo. Então, assim, não acontece de uma hora para outra, né? Então, o seu namorado ou sua namorada não vai aparecer já de uma forma que isso aconteça de uma forma mágica, né? Então, tem todo uma circunstância. Então, vocês foram se permitindo, né, aos poucos. Então, não usou lá a passagem que a gente leu de fugir. Vocês não, vocês tentaram resistir e aí acabou caindo. Então, uma das formas é se arrepender, né, pedir perdão a Deus. Aí, como a Mari disse, não voltar a cometer isso, né, mudar o comportamento
e traçar estratégias diferentes, né? E começar a analisar como tem sido a sua vida com o seu namorado, com a sua namorada, né? O que vocês têm feito juntos, onde vocês estão andando e por aí vai. Mais algum comentário, pessoal? Felipe, posso fazer um comentário? Por favor. Eu acho que os dois têm que estar com esse propósito. Não adianta um só estar empenhado nisso e o outro não. Não dá certo. Conversar sobre estratégias para que não caia na tentação é algo que os dois têm que estar de acordo e seguir junto com esse propósito, porque senão não dá certo. E a gente sabe que com isso a gente não pode lutar, né? A gente tem que fugir. A Bíblia é bem clara pra gente fugir. Não dá nem para tentar lutar porque não dá certo. A Bíblia deixa bem claro isso pra gente. Não dá mesmo. E por isso eu acredito que quando a gente for pensar em um relacionamento, até fazendo escolhas de possíveis relacionamentos, a gente tem que pensar também em pessoas que tenham esse mesmo propósito. Porque as pessoas, eu observo que alguns cristãos, eles caem, né, na tentação e, mas eu vou casar com ele. Eu vou casar, a gente se ama e tudo bem. E aí, se não casar? Eu acho que você tem que, se caso você conhecer a pessoa e não der certo esse relacionamento, você tem que sair com a consciência limpa de que você fez a vontade de Deus. E não se arrepender, né, de que vocês seguiram firmes no propósito e não se arrepender. Porque Deus, ele mostra pra gente e fala que se isso acontece, né, não faz parte do plano de Deus, que tem momento para que isso possa acontecer. Muito obrigado pela contribuição, Mari. Eu penso da mesma forma. Então, assim, no início, né, lá no início, quando você... Então, lembrando, a gente já falou sobre alguns temas sobre namoro, da questão de escolher, outros capítulos a gente já mencionou sobre isso. Então, assim, não vou voltar em tudo isso. Mas tem que ter essa transparência já logo no começo, né? Ainda na amizade, tem que entender o propósito daquela pessoa, tem que entender se ela vai te ajudar com isso e outras coisas além. Depois eu listei aqui alguns hábitos, tá? Algumas dicas, né, de namoro saudáveis, que tem uma parte disso também. Isso que a Mari falou é muito importante, essa questão assim, mas vou casar com ela mesmo, ou vou casar com ele mesmo. Cara, e aí? Aí eu não tenho 18 anos, eu vou dirigir o carro mesmo, porque semana que vem eu vou fazer 18 e vou tirar carta. Ou aí você pode colocar qualquer exemplo. Não cabe. É pecado. Então, assim, vocês ainda não estão casados, né? A Bíblia é bem clara. Relação sexual é dentro do casamento. Fora disso, é imoralidade, é impureza, é pecado. É estar em pecado. É pecar contra o corpo, o seu corpo, com o corpo da outra pessoa. Então, isso não dá para negociar. Não é relativo. Ah, é porque eu vou casar. E tem a questão do noivado também, né? Muitos entendem que o noivado ali é uma licença para agora estou semi-casado e vou fazer o que eu quiser. Também não é, pessoal. Também não é. Eu entendo o noivado, por exemplo, como um passo apenas para a questão, vamos dizer assim, eu entendo assim, né? Financeira. A gente vai começar a guardar dinheiro para isso, para aquilo, para organizar nossa casinha, para cerimônia. Então é onde o casal começa a se organizar para o casamento e não viver o casamento, que é bem diferente, né? Mais alguma coisa aí, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Fábio? Ô, Felipe, eu posso fazer uma pergunta, mas acho que foi sobre a passagem de Tessalonicenses, mas agora eu estava lendo aqui
me surgiu uma dúvida. No versículo 9 ele fala: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Quando ele fala sobre amor fraternal, o amor eu fiquei com uma dúvida se o amor no relacionamento tem que ser fraternal, de que jeito que ele tem que ser? Os dois juntos, como seria? Você fala o amor entre namorados, você fala? Sim, Cara, eu entendo que tem que ser um amor primeiro como, vamos dizer assim, irmãos, né? Porque, por exemplo, a Carol, antes de mais nada, ela é minha irmã em Cristo, né? E ele tem que ser no sentido de ter Deus como centro desse relacionamento, né? Então, assim, você sempre tem que pensar nesse relacionamento primeiro em Deus, né? Se Deus vai se agradar disso que você vai fazer, qual é a instrução de Deus para isso que vocês estão planejando, o que Deus espera de você para tal situação. Então, assim, é primeiro ele e aí depois isso transmite para a pessoa, né? Eu não sei se eu consegui responder, mas assim, o amor que tem para com a pessoa, para com o namorado, ainda não é esse amor, vamos dizer assim. Alguém pediu para entrar aqui. É que existem os tipos de amor lá, né? E eu esqueci o nome, mas não é o amor é, certo, sabe? é amor eros, ágape ou fraternal. Sim. Eu acredito que para que com o namorado é o fraternal, né? E eu como um amigo, né? Um amor como um amigo, como enfim. Porque o namoro basicamente é você ter uma amizade com aquela pessoa. É o seu melhor amigo. Tem até umas dicas que eu vou passar aqui depois. E essa pessoa precisa ser seu amigo e sua amiga. Entendeu? Vocês precisam estar em comunhão, em sintonia nesse sentido. Porque que acontece hoje muito? As pessoas têm relação sexual e acabam não, às vezes nem querem ficar juntos mais, tá? Mas por causa desse ato físico, né, desse desejo da carne e tudo mais, por ter viciado nisso, vamos dizer assim, né, eles permanecem e vão levando, né? Eles vão levando, vão levando, vão levando, aí vem esse casal ou junta, vira aquela bagunça toda que a gente vê hoje em dia. E aí só tem isso. E aí quando eles estão juntos, cara, depois de um tempinho, eles veem que essa questão da relação sexual, ela acaba sendo 1% do casamento, né? É como o Fábio brinca, né? Quer parar de ter relação sexual? É só casar. Brincadeiras à parte, cara, você percebe que é mais ou menos assim, cara. Você quer fazer 18 anos e tirar a carta, porque, nossa, é liberdade, vou poder pegar o carro, vou poder isso, aquilo, isso, aquilo. Aí você faz os 18, tira a carta tal, vai ter aqueles. E depois, assim, vira algo natural. É bom, né? É bom você dirigir, você ter essa independência, tudo, mas passou aquela, né? Então, assim, é algo bom, é algo com propósito, Deus criou, nos dá prazer, né? Gera filhos e assim por diante, mas é feito para o momento certo, né? Então, que é coisa melhor do que fazer algo bom, né, pra gente, né, que Deus criou pra gente, e não se arrepender por isso, estando no casamento, não causar remorso, né, não causar aí o sentimento de culpa e tudo mais, que é algo melhor que isso, é só deixar pra fazer na hora do casamento. E aí voltamos, né, cara? Ah, mas Felipe, é muito difícil isso aqui. É porque você está se colocando em situação de risco, cara, né? Você está tendo momentos sozinhos com seu namorado, namorada, né? Você está tendo pensamentos maliciosos, às vezes movidos por coisas que você assiste, isso e aquilo, né? Então, se você está se colocando em situação de risco, aí é claro que fica difícil, né? Você está buscando aquilo, você está procurando resistir aquilo, quando na verdade a palavra fala para a gente fugir. Então, assim, não nos chegará nenhuma tentação maior daquilo que a gente consiga vencer. Porém, você
está buscando a dificuldade, né? Você não está fugindo. Pessoal, algum comentário? Até que no livro ele fala, né? Ah, como sexo, como se arrepender de uma coisa tão boa e ao mesmo tempo tão errada. É boa no momento certo e errada no momento que não é certo. Simples assim. Aí a gente já falou sobre a questão do arrependimento e tudo mais. Aí tem algumas perguntas aqui mais específicas no livro, né? Fala sobre, tive sexo oral com meu namorado, mas ainda sou virgem. Terminamos o namoro, não consigo tirar essas lembranças da cabeça. Como posso ser forte para vencer isso e não repetir esse comportamento e tudo mais? Então, assim, pessoal, essa questão da imoralidade, né? Essa questão da impureza, ela não fique preso apenas é só se tiver o ato em si. Tipo, só se eu posso dar uns amassos lá com meu namorado e minha namorada, trocar uns carinhos mais íntimos, isso, aquilo, mas se a gente não fizer sexo, tá tudo bem, não tem problema, porque a gente não chegou nos finalmente. Não é assim que funciona, pessoal. Não tem nada a ver isso. Não se iluda, tá? Não se iluda. A gente volta para aquela questão do é pecado ou não, lembra? Então, assim, a gente não tá vivendo aqui com um livro de regras. Ó, até tal certa roupa você pode tirar. A partir dessa é pecado. Ou, até certo limite você pode passar a mão depois. Não existe isso, cara. Não, não busque isso. Não busque testar a Deus, testar o pecado, viver nessa linha cruzada, né? Viver nessa ponte do rio que cai, né? Fuja. Então, assim, qualquer tipo de situação em que você troca intimidades, né, além do ponto, tendo aí como base uma amizade, né, porque é isso que é um namoro, acredito que possa ter um carinho a mais, né, como, sei lá, um abraço, alguma coisa desse tipo, pegar na mão, essas coisas que vocês imaginam, né, que são coisas singelas, né, coisas que não vão inflamar, né? E principalmente em local que tenha mais pessoas, né? Que seja de uma forma sadia, beleza, mas fora disso, né? Se teve ali algum grau já de intimidade, se teve algum grau já de pensamento, né? Ou de intenção no coração, né? Ou de excitação de ambos, já entendo que houve impureza, né? Já entendo, pelo menos, que ali já extrapolou, né? E que o casal precisa rever muita coisa aí. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre essa questão dos limites, até onde eu posso, onde eu não posso? O que vocês entendem sobre isso? Sobre, por exemplo, beijar na boca e tudo mais no namoro? O que vocês entendem? Como que vocês veem essa questão? Eu acho que tem certas coisas que, é igual você falou, pode ser mínima, mas pode levar você ao pecado. Então acho que tem que vir dos dois. Se tem algo que eles fazem e eles percebem que pode levar eles ao pecado, é melhor que tire isso para não acontecer imoralidade sexual, o pecado da carne. Exatamente. Então é uma vigilância constante, é uma vigilância constante. E aí, meu, fica tão mais fácil porque assim, não é porque você começou a namorar uma pessoa que você tem que casar com ela ou que você vai casar com ela. Então, o fato de você se preservar intimamente é bom para isso também, né? Porque assim, um relacionamento que já teve essa intimidade e depois não, você vê que não é a pessoa que você quer casar, também é bem mais difícil, né? Se teve algum grau de intimidade, você acaba criando esse vínculo, mesmo que inconscientemente. Tudo bem que hoje o mundo banalizou isso, então as pessoas praticam sexo eventualmente, não tem nenhum tipo de compromisso e tudo mais. Mas trazendo para o nosso contexto, né, de um relacionamento cristão, a partir do momento que você tem algum grau de intimidade nesse sentido, e aí
você acaba percebendo que não é a pessoa, você acaba canalizando, não, tem que ser, porque a gente já fez isso, isso, aquilo, então tem que ser. Aí você insiste nesse relacionamento, vê que tem diferenças, vê que talvez não é a pessoa que você quer passar a vida inteira junto. E aí, meu, complica tudo. Complica tudo. É bem dificultoso. Assim, compartilhando um pouco da. E muitos aqui já conhecem, né? Já deu testemunho aqui para muitos. Eu fui abençoado, né, de estar com a Carol hoje, e a gente já está mais completando 11 anos juntos e tudo mais. Mas a gente começou da forma errada, né? A gente se converteu depois dos 20, então eu já vinha de outros relacionamentos, o meu pensamento, né, mundano, e como eu era, e até como ela era também, não contribuíram para o começo do nosso relacionamento, né? Porque quando você é do mundo, quando você é mulher que cresce lá com os homens e tudo mais, o seu pensamento sempre está calcificado em não, é pegar a menina, é não sei o quê, é tentar fazer uma artimanha ou para chegar nessa situação, é tentar alguma maneira de ficar sozinho com ela, sabe, infelizmente, hoje o mundo, isso está impregnado. E aí é um tirando vantagem do outro, comentando na roda de amigos que já peguei essa, já peguei aquela, já fiquei com tantas. Aí o outro, aí se o cara é virgem, é tirado do sarro porque ele é virgem. Então, assim, isso aí não agrada a Deus. Essa questão de como hoje estão levando os relacionamentos é esse mundo que está, infelizmente, condenado e a gente tem que levar uma palavra diferente para eles, né? Tem que levar o evangelho. Mas, assim, a gente começou tudo errado, né? E depois a gente passou por esse processo de aprendizado, batismo, ainda. Então a gente começou a namorar, ambos não conhecendo a Cristo verdadeiramente. E depois, né, passamos pela fase de arrepender, já começou a dar um sentimento de culpa. Mas como você vem já 20 anos com esse pensamento, né, calcificado, com esse pensamento de que pode, que na verdade você é engrandecido nesse mundo por ser dessa forma, né? Então foi muito dificultoso, né? Foi bem complicado. Mas a gente conseguiu, né? Antes do casamento, parar, se arrepender, né? Orar junto, ter outras práticas, e isso salvou o nosso relacionamento. A gente viu que era muito além disso. A gente começou a ser mais amigos, fazer coisas espirituais juntos, e graças a Deus a gente conseguiu reverter, né? Mas quantos relacionamentos hoje, né, acabam e começam de uma maneira ruim, às vezes até com gravidez indesejada, e se não tem a gravidez indesejada, passa por essa situação de remorso, situação de estar em pecado, então é bem complicado, pessoal. Eu, assim, peço muito a vocês, oriento muito vocês que façam de tudo para fugir disso, né? Deixem para o momento exato, vocês vão ter tudo para ter um namoro saudável e um casamento melhor ainda. Porque essa questão que o pessoal fala hoje, mas vamos testar, né, meu? Vai que a pessoa não é boa nisso ou daquilo, né, de cama, que não sei o quê. Cara, balela, né? Balela. Isso aí não tem nada a ver. Quando vocês começarem a ter o relacionamento dentro do casamento, né, o relacionamento sexual dentro do casamento, vai ser bom, ponto, acabou, né? E vai ser abençoado por Deus. Isso que é importante. Vocês vão ter tantas outras coisas para ver, tantos boletos para pagar, tanta conversa para ter, tanta, sabe, uma infinidade de assuntos que vocês vão ter no casamento, que isso vai ficar ali como um ponto e um ponto, né? Dentre tantos outros dentro do casamento. Alguém tem alguma pergunta? Podem perguntar sobre a minha vida, podem perguntar sobre qualquer coisa. Vamos aí, aberto para vocês fazerem comentários. Pergunta: alguém ainda quer casar? Boa pergunta, boa pergunta. A Bíblia ela nos permite o celibato, né, cara? Então tem aí a questão. Paulo falou assim, ó, eu quero só pregar, só sair pregando aí, ser um evangelista e tudo mais, mas se vocês não conseguem
controlar essa questão da carne, casem-se, né? Mas não é obrigatório, tá, gente? Casar não é obrigatório. Mas também não tem um relacionamento sexual daí. O que mais? Mais perguntas aí? Quem ainda pretende casar ou não? Não, não é possível, vocês não vão falar nada. Então eu vou pegar aqui umas. Falar sobre o namoro saudáveis, saudável, né? Hábitos saudáveis para um namoro. Então, acredito que esse tema, né, de sexualidade, né, de intimidade no namoro tenha ficado muito claro, né? Que não é permitido por Deus. Até mesmo o namoro, ele não tem nada falando na Bíblia, mas a gente vê sobre impureza. Então, fora do casamento, intimidade, relacionamento sexual, não agrada a Deus, está em pecado, é impuro, você está colhendo, você vai ter consequências espirituais e até mesmo físicas sobre isso. Então, fuja. Não é nem evitar, nem lutar contra, nem nada do tipo. É fuja. Viu que a situação não é legal ou que vai dar margem para erro, fuja. Bom, vamos lá. 10 hábitos saudáveis para um relacionamento cristão, um namoro cristão. Então, essa fase, né, pessoal, essa fase do namoro, ela é importante para você conhecer a pessoa no sentido dos propósitos dela da vida, o que ela pensa, o que ela quer para o futuro dela. Conhecer a família é muito importante também, porque se vocês se casarem um dia, vai ser também a sua família. Então, tudo isso precisa ser analisado, tá? Orar juntos. Então, um primeiro hábito saudável aí é vocês sempre orarem juntos. E não precisa ser no quarto sozinho, trancado, tá? Pode orar juntos de uma forma mais, vamos dizer assim, segura. Tá? Então, orar juntos é muito importante. Sonhar juntos, então fazer aí os planos, né? O que vocês pretendem para o futuro, o que um. Porque assim, tudo isso tem que ser conversado. Às vezes um quer ir lá para Chique-Chique da Serra, o outro quer ser não sei o que, não sei aonde. Então, assim, tem que ver que se há uma harmonia nos planos, né? Nos sonhos que vocês têm para a vida. E qual é a prioridade, né? Dentro disso daí do sonho, qual a prioridade dele? Coloca a prioridade como Deus, eu vejo ele como sendo aí um homem temente a Deus, que vai conduzir a nossa família espiritualmente ou não, né? E essa mulher, eu vejo ela como, essa menina, eu vejo como auxiliadora, uma pessoa, uma mulher temente a Deus e tudo mais. Ter amigos fora do namoro, então assim, não ficar, né, fechado nessa casinha, né? Agora é só o meu namorado, só a minha namorada. Então, assim, continuar as amizades fora do namoro, conversando normal, isso é importante. Ter conselheiros, né? Ter conselheiros aí seria a quarta recomendação. Honrando sempre pai e mãe. Então, ouvir o que seus pais falam sobre esse relacionamento é muito importante, né? Honrar pai e mãe nesse sentido. Eles não, pode ser que às vezes tenha um ciúminho ou outro, né? Mas com certeza não vai ser um motivo para o pai ou para a mãe simplesmente desqualificar a outra pessoa, né? Eles vão falar algo se realmente eles verem que essa pessoa, né, não serve para você ou algo do tipo que não é bom levar adiante. Então, ter esses conselheiros, né, pais espirituais, pessoas mais antigas na fé, pessoas que você confia, para pegar aí opinião sobre esse namoro. Não conversar toda hora. Gente, WhatsApp, toda onde você tá, o que você comeu, sabe? Ficar em cima toda hora, maior melação o dia inteiro, quer saber de tudo. Ó, essa questão de intimidade também, cara, toma cuidado, sabe? Ficar criando o Facebook junto, conta junto, passar senha de e-mail, passar senha disso e daquilo. Cada um com o seu, tá? Cada um com o seu. Não evita isso daí, cara, de começar a compartilhar todas as coisas, sabe? Então, é uma dica também para vocês, né? Para sentir saudade, dá espaço, né? Dá espaço para o outro, não ficar em cima, toda hora mandando mensagem.
A outra, a dica 6, né, de hábitos saudáveis, é um pouco contraditório com o 5, né? Que é conversar bastante, no sentido de conhecer, né? No sentido de ser uma conversa produtiva, de perguntar sobre essa pessoa, o que ela pensa sobre tais coisas, sobre isso, aquilo, a reação dessa pessoa para determinados assuntos e procurar conversar pessoalmente. Eu vi que tem gente que saiu aqui. Pessoal, sobre esses conselhos aqui até agora, alguma sugestão, alguma interferência aí? Sim? Ô Felipe, acho que a gente que já é casado, tudo meio que experimentou cada item desse que você falou aí, né, cara? De, sei lá, gente interferindo, normalmente pai e mãe, né, influencia no relacionamento e tudo mais. E às vezes, quando a gente. Bom, agora a gente tá do lado de lá, vamos dizer assim, né? É sempre assim, né, cara? A gente dificilmente tem empatia, né, com as pessoas. Mas quando a gente coloca o sapato, anda pro sapato da pessoa, né, como as pessoas falam na gringa lá, né, você se colocar no lugar da pessoa, por exemplo, agora sendo pai e mãe, né, é bem difícil você não querer influenciar, né, no relacionamento. Você pode tentar, o máximo, fazer isso da forma correta, né, mas normalmente filhos não vêm com bons olhos, né? Essa influência assim, do pai e da mãe, mas eles deveriam, né, cara? Eu falando isso agora, né? Na época que eu tinha esse tipo de influência, eu não gostava, mas deveriam. Às vezes até amigos também, né? É por isso que, principalmente nesse momento agora que o jovem tá procurando alguém para namorar ou já tá namorando e tudo mais, infelizmente uma coisa que cara, tô falando do nosso contexto de igreja, né, e tudo mais. Normalmente o que acontece, é uma pena, os jovens que estão namorando acabam sumindo do grupo, né? Por exemplo, é uma coisa que sempre vejo, cara, acontecer. Eles acabam se afastando do grupo. E aí cai nessas ciladas de tudo isso que a gente está tratando hoje aqui, né? No momento que deveria estar mais, sei lá, um tá incentivando o outro a participar, tá junto e etc., é o momento em que eles acabam sumindo, né? Some, os jovens somem, o rapaz já não... Eu lembro que na nossa época, né, e você participou disso por muito tempo também, a gente até jogava, né, fazia LAN para jogar. O cara, se ele estivesse namorando, o cara pode estar no hospital, cara, ele sai do hospital para fazer uma LAN, entendeu? Mas quando o cara tá namorando, parece que ele morre até para essas coisas, né? Ele morre para tudo. Tanto o lado eu acredito que isso vale para as meninas também, eu não posso falar muito, mas eu lembro que parece que valia isso também. E eles se isolam, cara, que eu acho que talvez um dos principais problemas que a gente tem, né? Falando do nosso time, né? Que é o time de jovens que tem uma fé, que são normalmente, na sua maioria, já batizados e compreendem a fé, compreendem as coisas que a Bíblia ensina sobre isso. E esse jovem acaba se isolando, o casal acaba se isolando, né? Então, cara, eu acho que é um dos principais erros, eu não sei... aliás, eu imagino que isso é uma coisa que a gente precisava combater força, né? Assim, quem já está namorando, mudar de atitude, né? Em relação a isso, ouvir os pais, continuar presente, né? Participando das coisas da congregação, principalmente do grupo de jovens, do acampamento, que seja, entendeu? E tentar ouvir os pais, cara, tentar ouvir, entendeu? Tentar, assim, vai ser complicado, difícil, mas tentar ouvir. Concordo plenamente. Eu não sou pai ainda, né? Mas com certeza, cara. Com certeza. Não levar só para esse lado, é porque tá com ciúmes ou coisa e tal. Não, cara.
ele vai saber colocar se é o momento, né? Qual o momento, se você tem maturidade, né, para isso, vai conseguir ver nessa pessoa também uma coisa ou outra que você não enxergou. Então, assim, principalmente dos pais, né, mas até mesmo de conselheiros confiáveis, né, pais espirituais também, esse olhar de fora, ele precisa ser especialmente considerado, né? Com certeza. Você está dentro, às vezes tem aquela questão da paixonite, né? Coisa e tal, e acaba não vendo algumas coisas. Então, esse olhar de fora, você precisa usar a razão, aí esquecer um pouquinho o coração e ouvir o que as pessoas têm a dizer. E essa questão do isolamento, ela até contribui para você cair aí numa tentação, numa imoralidade ou coisa parecida, né? Porque se você está ainda em encontro com os outros jovens, se está participando das reuniões, se você está participando dos devocionais, dos acampamentos e assim por diante, você está usando uma estratégia excelente, tanto para o seu amadurecimento, crescimento espiritual, como também para que o seu relacionamento não caia, né, não caia aí numa imoralidade sexual. Então, assim, se você começar a se isolar, só ter como relacionamento namorado é namorada, as chances de vocês ter situações aí para que vocês caiam em tentação e caiam na impureza, né, na imoralidade sexual, com certeza serão maiores. Então, vocês terem relacionamentos, amigos, participarem de coisas públicas, vamos dizer assim, né, de ambientes com mais pessoas e tudo mais, é uma excelente estratégia também, não somente para a saúde espiritual de vocês, mas também para o relacionamento como um todo. Mais algum comentário aí, pessoal? Então, orar junto, sonhar junto, ter amigos fora do namoro, ter conselheiros, né? Honrar pai e mãe. Não conversar toda hora, aquele negócio, né? Chiclete total, onde você vai, o que você fez, o que você comeu, soltou um pum, tem que falar pro outro e assim por diante. Conversar bastante, que parece contraditório, mas aqui é uma conversa produtiva, né? Uma conversa pessoalmente, de preferência, sobre coisas que são de fato concretas, né? E não coisas supérfluas aí do dia a dia. Se divertir juntos é importante também e, volto a dizer, né? Nesses ambientes aí de acampamento, de encontro de jovens, nada melhor que isso. Se divertir juntos é importante. Não extrapolar o contato físico, que é o que a gente estava falando até agora bastante, né? Então, fugir não é resistir, fugir não é viver no limite, fugir não é tentar ver se é forte. Fugir é fugir, cara, é correr, é dar linha, essa tá indo aqui é na contramão, entendeu? Fugir é fugir, cara. Então, assim, não extrapolar o contato físico, né? Decidindo se quer fazer uma aliança para toda a vida. Enquanto isso, enquanto vocês não decidirem se querem fazer essa aliança para a vida toda, o corpo de cada um é de cada um, né? E do Senhor, é do Senhor. Então, para de. Aí eu volto a dizer, né? Muitos relacionamentos não terminam por causa desse contato físico. Então, olha só, por causa da carência, até mesmo dessa necessidade de contato físico e por ter experimentado coisa e tal, a pessoa acaba não analisando as outras coisas, né? Não para de pensar com a razão, começa a pensar com outras partes aí, né? Então, cuidado com isso, porque além de tudo, além de ser um pecado, além de você estar impuro e tudo mais, isso contamina, você para de pensar, às vezes a pessoa, você já viu que ela não está nem sendo mais crente, você já viu que a pessoa, às vezes ela já está tratando até pai e mãe, sabe, não seria um marido bom e uma esposa boa de forma alguma, se você fosse agir com razão, mas por causa da intimidade, por causa do afeto, por causa do carinho e desse relacionamento físico que vocês criaram, você esquece de todo o resto e vai levando esse negócio aí que nem era para ir para frente, então cuidado também com isso. A penúltima dica aqui, ser transparentes, né? Ser transparentes. Então, já no início, né? Que nem a gente tava, a Mari falou lá, ambos têm que querer, né? Ambos têm que querer ter esse relacionamento sadio, esse relacionamento puro. Então, ser transparente desde o começo, ó. Eu quero isso para minha vida, né? Eu acredito nisso.
Então, se a gente começar a namorar, né, partir dessa amizade aqui, começar a ter essa afinidade de namoro, eu vou deixar bem claro isso para você, tá? Então, ser transparente desde o começo. E para fechar aí os 10 hábitos, né, ser rápidos em perdoar e pedir perdão, né? Então, isso também é muito importante aí no momento que um falou que não deveria, ou até mesmo um aí saiu do propósito que vocês traçaram, por exemplo, de não tentar um ou outro, né? Não excitar um ou outro. Às vezes um acabou, sei lá, extrapolando ou brigou por N motivos. Então, assim, ser rápidos em perdoar e pedir perdão, que isso, caso vocês venham se casar, né? Vai ser muito importante lá na frente também, né? Largar, assim, o orgulho de lado, saber perdoar e saber pedir perdão. Sobre esses hábitos, alguém quer acrescentar mais alguma coisa, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Vamos lá, pessoal, aberto para vocês aí. Ninguém quer falar mais nada? Bastante gente hoje aqui, né? O pessoal não tem dúvida não, Felipe. É tudo. É a gente que devia estar tendo aula com eles. Deve estar dormindo ainda. Falei, o que esse cara tá falando aí, meu? Eu já sei tudo isso, já não é novidade nenhuma. Bom, pessoal, então esse negócio de pode ou não pode não funciona. Lembrar sempre dessa questão de entender para poder fazer. Santidade não é um livro de regras, mas um estilo de vida. Andar na contramão, fazer escolhas que agradam a Deus. Que vocês tenham aí absorvido alguma coisa de boa, de interessante, que vocês possam colocar em prática, né? Porque acho que um namoro saudável, né? Uma amizade, ela pode acabar num casamento muito bom e honroso a Deus, como também pode te dar aí a escolha, né, de não casar com essa pessoa e namorar outra. Não tem problema nenhum nisso. E essa é uma das vantagens também de não ter a intimidade. Além de agradar a Deus, né, de não pecar contra o Senhor, você ainda tem essa vantagem, né, de não ter nenhum vínculo com aquela pessoa no sentido de revelar alguma intimidade ou coisa do tipo, né? Então é muito importante também para isso. Espero que tenha ficado bem claro aqui essa questão, tá? E que vocês possam desenvolver relacionamentos saudáveis, tá? Se precisar de algo, estamos à disposição de vocês. Irmão, só tenho uma pergunta. Eu cheguei um pouco atrasado aqui na aula, mas essa vai ser a única aula ou vai ter parte 2 também? Cara, eu, assim, pelo menos eu posso depois falar com o Fábio, se ele acha que tem mais alguma coisa a acrescentar do tema, mas eu acredito que eu tenha aqui passado sobre todos os assuntos, cara, sobre esse tema. Que, assim, a gente pode ficar de rodeios aqui, mas a verdade é que intimidade no namoro, ela não existe, cara, né? Não existe. Intimidade é no casamento, né? A intimidade que você pode ter no namoro é praticamente a intimidade que você tem com um amigo ou amiga, né? No sentido de compartilhar os planos. O que vai ter a mais, talvez, é conhecer aí os familiares, né? Fazer planos juntos para o futuro, essas coisas mais, ou pegar na mão, enfim, coisas do tipo assim. Mas qualquer intimidade que comece a levar para o âmbito de impureza, levar para os pensamentos maliciosos, levar para o contato físico, que extrapola aí o limite, né, de uma intimidade considerável, já está em pecado, já está cometendo uma impureza sexual e assim por diante. Então,
a orientação da palavra de Deus é para quem te fuja dessas situações. Então, evitar ficar sozinho, evitar uma série de coisas que a gente comentou aí. Esse vídeo vai estar disponível, Expedito, você também que chegou depois por causa do culto aí, a gente vai disponibilizar na página lá, então você pode pegar desde o começo. E se tiver também qualquer dúvida, você tem um contato nosso, todos vocês, né, não falando somente para o Expedito, o vídeo vai estar disponível e a gente também está disponível. Antes de iniciar na semana que vem o próximo tema, a gente pode fazer uma revisão, ou se durante essa semana você guardou alguma dúvida ou lembrou de alguma coisa que queria comentar, sem problema nenhum, na próxima semana a gente iniciar, aí vendo se alguém tem uma consideração sobre esse tema antes de iniciar o próximo. Ô, pessoal, é o seguinte, a gente entrou, eu troquei ideia com o Felipe, né, essa semana que passou aí, a gente fez aquela pesquisa para definição de temas, né? Como era de se esperar, né, agora o livro do João começa a funilar para temas cabeludos, vamos pôr assim, né? Esse, por exemplo, é um, e talvez até por isso que a gente compreende, a gente entende a participação menor, né, nas iterações aqui, né, do que a gente está tratando, temas que a gente está tratando. Tratam de coisas relacionadas à pornografia, sexo, etc. Não, pessoal, talvez vocês não fiquem tão confortáveis e tenham uma participação mais efetiva durante aqui o nosso momento. O que eu estou pensando, e até ligado talvez ao que o Expedito acabou de perguntar, né, se a gente teria algum espaço aqui, o que eu pensei agora, e se todo mundo concorda, o que a gente pode fazer é abrir também uma página, eu consigo fazer isso muito fácil, tá? Uma página com senha, obviamente, só que ninguém precisa se identificar. É uma página que você vai lá e lança uma pergunta ou uma colocação, enfim, é aberto. Aí eu crio essa página, eu vou criar essa página e passar para vocês. Aí daqui para frente, valendo para essa aula que o Felipe nos trouxe hoje, né, até sempre, a gente tem aberto esse espaço, né, você, se quiser se identifica, mas não é obrigatório de forma alguma. A gente usa isso, por exemplo, no trabalho, para esse tipo de situação mesmo, né, então algum supervisor vai tratar de um assunto lá, relacionado à empresa, sei lá, salário, e aí eles abrem esse chat, que nem a gente está agora, e abrem uma página em paralelo, e aí avisa, quem quiser fazer perguntas e não quiser se identificar, pode ir para lá. Às vezes a pessoa não quer se identificar e é muito... É compreensível, muito compreensível, né? Dado a natureza dos temas que a gente está tratando. Todo mundo concorda com isso? Aí, se você tiver alguma pergunta que o livro não responde, que a gente não tratou aqui por N motivos, ou até uma que tem relação, né, com o tema, mas não foi de forma alguma tratado, você lança lá. Eu acho que eu, Felipe, todo mundo vai ter prazer em ajudar você nisso, tá bom? Tudo bem? Sim, acho legal fazer desse jeito. Aí mais pessoas vão interagir também. Excelente. Eu passo para vocês se bobear ainda hoje, porque é muito simples fazer isso. Ótimo. Mas o tema da próxima semana já foi escolhido? É o segundo da votação, homossexualismo. Então teve Isso. a votação e a gente vai pegar pela ordem, né? Então o mais votado foi o que a gente tratou hoje. E aí o da semana que vem vai ser homossexualismo, tá? Tá. E aí, Fábio, excelente, cara. A gente já tentou fazer isso de outras formas, nossa caixinha lá, né? Nossa caixinha anônima, mas ela acabou ficando vazia. Tomara que dessa vez vá. Tomara que dessa vez o pessoal participe aí de forma anônima. É super compreensível, né? Para alguns temas, então fazer perguntas e tudo mais, às vezes pode deixar meio constrangido aí. Mas lembre-se, pessoal,
os jovens lá fora, os jovens que ainda não conhecem a Deus, eles se informam. Eles se informam com tudo que é mais podre. Então, vai em YouTube, vai nisso, vai naquilo, se informar, pergunta para pessoas do mundo, né? Então, eles não têm vergonha de tirar essas dúvidas deles. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre esses assuntos, né? A gente tem que expor mais esses assuntos, porque a gente vai precisar para a nossa vida e para quem sabe um dia aí, no processo de conversão de outras pessoas, aconselhar, né, falar sobre, ter aí uma bagagem para falar sobre o assunto, né? Porque esconder, né, colocar para baixo do tapete não é a solução, né? Como eu disse, o assunto está aí, está voando, cada um entende como quer, mas Deus, ele espera de nós algo que o agrada, né? Que possa honrá-lo. Então é sobre isso que a gente está falando. Excelente a iniciativa, Fábio. A gente espera então as perguntas. Na semana que vem, então, vocês vão ter a semana inteira aí para fazer perguntas sobre esse tema de hoje, namoro e intimidade. Pode ser coisas que a gente já comentou, ou como o Fábio falou, alguma coisa que passou aí, né? A gente tem bastante coisa para ser falada. Então, durante a semana, vocês vão ter lá para encher de perguntas, isso e aquilo. A gente inicia a semana que vem com essas perguntas, com esse tema, até cessar todas as dúvidas, cessar todas as situações, tá? Na semana que vem. E aí, se tiver tempo, a gente inicia o outro. Então, não tem uma regra para isso. Se a gente achar que semana que vem a gente precisa permanecer nesse tema ainda, sem problema nenhum, a gente dá continuidade. Felipe, eu acredito que agora a gente deve orar, né, para finalizar, mas antes eu pediria para os irmãos e irmãs aguardar um segundinho, só que eu vou pedir um favor para vocês, tá? Depois da oração. Pode orar então, Fábio, já que está na linha. Então tá, vamos lá, vamos orar então. Santo Deus e amado Pai, nós queremos agradecer a Ti, através do Seu Filho Jesus Cristo, pelo momento que tivemos de estudo da Sua Palavra. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos dê espírito de mansidão, espírito de paz, espírito de sabedoria, principalmente, para que a gente acate aquilo que a Sua mensagem, a Sua Palavra tem nos instruído, que a gente possa nos submeter a ela, porque sabemos que o Senhor, como Pai amoroso que é, nunca pediria algo para nós que a gente não conseguisse fazer ou que não fosse o melhor para nós. Então pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê essa sabedoria, nos dê essa capacidade para tomar boas decisões nos nossos relacionamentos de namoro, Pai, e noivado. Que o Senhor abençoe cada jovem que está aqui, dando para eles muita sabedoria, muita paz, muita tranquilidade, principalmente no momento que estamos passando. Que a nossa fé no Senhor somente aumente e não diminua, Senhor Deus. Em Cristo Jesus. Amém. Jovens, eu vou pôr um link aqui no chat. Se você puder, né, ajudar a gente, é o seguinte, deixa eu explicar. O YouTube, ele habilita um canal de YouTube a fazer algumas alterações somente quando esse canal atinge mais de... pelo menos 100 inscritos. A gente precisa de mais 3, cara. Tem 97 inscritos. Para você se inscrever, você precisa ter uma conta no Gmail, né? Eu sei que a maioria de vocês, na realidade, já são inscritos, mas se tiver 3 aí que ainda não são e puder fazer essa gentileza, é só clicar nesse link aí que eu acabei de passar no chat. Aí embaixo ali vai ter inscrito, tá, em algum dos vídeos lá que você abrir, qualquer um deles, abaixo do vídeo tem um botão lá, inscrever, alguma coisa assim. Aí você clica nesse botão, você está inscrito. Aí falta só 3 pessoas. A gente tem 97 inscritos. Aí eu consigo, por exemplo, personalizar o link, né? Vai facilitar muito para os irmãos, por exemplo, que estão assistindo os cultos pelo YouTube, não ter que ficar passando o link para eles, eles já conseguem memorizar o link, tá bom? Obrigado aí, quem puder ajudar. Bom, eu já sou, mas eu acho que a gente consegue aí já hoje, esses 3 aí, né, pessoal? Só se inscrever lá. Obrigado. Bom, Já bateu, já.
Já bateu? Já bateu? Já, olha lá. Tem sim, já. Poder jovem, né, jovem? Poder jovem, ultrapassamos a meta aí. Tem 101 inscritos, eu vou fazer os ajustes agora, então valeu, jovens, obrigado. Toppers. Ótimo, pessoal. Então é isso aí. Aí depois o Fábio vai disponibilizar outro link lá para as perguntas. Pensem, reflitam, façam perguntas, agora de forma anônima também. E aí, combinado para a semana que vem a gente iniciar finalizando esse tema e depois a gente vai para o outro se der tempo. Uma ótima semana para vocês, Deus abençoe